Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom, hoje, quarta-feira, dia 10 de junho. Quem diria? Meu pai do céu, quanto tempo nós estamos presos dentro de casa. E eu acho que a gente começa a conviver, se já não estávamos convivendo com esse sentimento, mas eu acho que a gente começa a conviver com o sentimento de que foi tudo em vão ou que talvez não tenha adiantado muito. Bom, enfim, a gente vai tirar uma conclusão logo em breve, eu penso, né? Boa noite então a todos, tá? Taíde, boa noite. Doutora Tatiana, boa noite. Flávio, meu irmão, boa noite. Oi, Cláudia, boa noite, tudo bom? Cadê a dona Cida Bala? Ela tá por aí? Espero que sim. Cortei a barba porque ela falou que a minha barba tava ridícula e eu cortei. Espero que agora ela esteja aí. Tayane, boa noite, Anne. Como é que você tá, hein, menina? Você tá bem? Fala aí, seu Gabriel Alves Personal. Como é que está o senhor? Tudo bom contigo? Dona Maria Letícia Toscano. Como estão as coisas pelas bandas aí da sua residência, da sua família? Tudo em paz? Espero que esteja. Bom, quero aproveitar esse momento, né, inicial. Eu tenho compartilhado com vocês, né, um pedido de oração, não, eu posso dizer que particular, afinal de contas é amigo da nossa família aqui, meu e de nossa família, né? O Esdras é um amigo meu, mora lá na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, e recentemente ele vinha internado, vinha na UTI, inclusive, enfrentando um quadro bem difícil por conta dessa infecção aí com esse vírus, o contágio, né, com esse vírus. E além disso, né, ele tem uma diabetes bem complicada, o que tornava então ele um paciente de risco, né, alguém do grupo de risco. E eu tenho pedido oração para vocês desde que nós soubemos então que ele se encontrava nessa situação. E graças a Deus, hoje nós recebemos uma excelente notícia. Ele foi transferido para o quarto e já estava conversando, estava bem melhor, estava se preparando agora para ver se consegue se alimentar. Peço que vocês continuem orando por ele, para que ele volte para casa bem mesmo, bem restaurado, e Deus seja glorificado com isso, tá bom? Então orem pelo Esdras, tá? Oi, Agnes, boa noite. Como é que tá você? Marcos Lousada, boa noite. Como estão as coisas? Tudo bem? Se eu não estou enganado, e aí, Marcos Lousada, você pode me ajudar, tá bom? Afinal de contas, você tá vendo aí que eu tô todo grisalho, tô branco aí, a mente já não ajuda muito. Mas você é de Porto Ferreira, não é isso? Me ajuda aí. Eu acho que sim. E fico meio assim, né? Pois é, Gabriel, minha mãe reclamou que estava feia, ela estava assistindo as lives, ela falou, sua barba tá ridícula, você não vai cortar essa barba, não sei o quê. Aí eu tive que cortar, minha mãe é fogo. Aí eu acabei cortando, mas foi só porque ela reclamou. Olá, Suelen, tudo bom, Suelen? Como é que estão as coisas? Ô, Marcos, você estudou no SUD, não foi, Marcos? Me lembra aí se foi esse mesmo caso, se eu tô indo bem aqui com a minha memória aqui. Se for, puxa vida, que alegria, cara. Que alegria. Eu vi ontem que você entrou aí também na transmissão. Ah, então estou equivocado, mas tudo bem. Olá, Adriana, boa noite, tudo bom? Espero que sim. Como estão aí as bandas de Apodi? Meus pais eram... Cara, é isso mesmo, rapaz. Lembrei. Tinha uma funcionária no bolão que era, se eu não estiver enganado, parece que o nome dela era Ana. E ela já era uma senhora. Puxa vida, como eu gostava daquela funcionária, viu? A dona Ana, sempre chamei ela de dona Ana. E eu me lembro que teve uma época, puxa, não vou lembrar o ano, aí já é demais. Tinha um monte de camisa do Santos em promoção. Eu, São Paulino, os caras que andavam comigo, corintiano e não sei o quê. Mas como tinha essas camisas do Santos Futebol Clube na promoção, elas listradas, né, branca e preto, bem bonita, aquelas da década de 80 e tal, a gente comprou um bocado delas. Aí minha avó
costurou o número nas costas para a gente poder participar de um campeonato de futebol de salão, que eu acho que você conheceu, figura ilustre aí da cidade de Porto Ferreira, organizado pelo Tonhão Mortadela. Vê se você lembra disso aí. Pô, que bom saber que a dona Ana tá bem, cara. Deus te abençoe, Marcos. Um grande abraço para você. Bom que você tá aí com a gente. Em janeiro, se Deus quiser, eu vou estar aí em Porto. Faço questão da gente se encontrar e pra gente dar um abraço e bater um papo, viu, cara? Deus te abençoe bem muito, viu? Olá, Ismael, como estão as coisas? Ah, oi, Augusto. Um abraço para você, Augusto. Que Deus o abençoe, viu, meu amiguinho? Ok, meus queridos. Deve se lembrar. Então, é provável, cara. Margarida Lousada. Aí você já forçou aqui o HD do 486 aqui, viu? Mas vamos ver. Depois a gente vai conversando aí. Puxa vida, que legal, cara. Muito bom. Ok, meus amigos, nós vamos trabalhar agora com Filipenses. Vamos dar sequência em Filipenses capítulo 2. Ô, Larissa, como é que você tá? Tá bem? Olha, nós vamos dar sequência. Abraço, Lousada, abraço, meu irmão. Um abração grande para você, para sua família. Muito bom, cara, muito bom. Um abração, cara. Deus te abençoe, viu? Oi, Elma. Elma, você tá curada do Covid mesmo? Não teve mais, né? Nenhuma problemática não, né? Ok, gente, nós vamos hoje para Filipenses 2, verso 1 a verso 4. Eu fiz questão de pegar só esse trecho do texto para a gente ir com calma, com tranquilidade, passo a passo, aprendendo com o apóstolo Paulo, aprendendo com essa carta bíblica, que tem bastante coisa a nos ensinar, tá bom? Então hoje nós vamos para Filipenses 2, de 1 a 4, tá? Vamos começar, como sempre temos feito, né? Começar orando e em seguida, então, a gente vai estudar o texto, tá? E aí, Boca? Beleza, Mardônio? Como é que estão as coisas? Tudo em paz contigo? E aí, e Dona Maria? Como é que está a Dona Maria? Tá bem? Legal. Oi, Rita, tudo bom? Boa noite. Ok, pessoal, vamos nós então? Vamos orar. Senhor Deus, graças damos ao Senhor por este dia, por esta semana e por tudo, Pai, que o Senhor tem nos permitido passar, por tudo que tem acontecido até então. Nós louvamos e nós bendizemos o Senhor e fazemos isso em Cristo Jesus. Queremos neste momento colocar as nossas vidas diante do Senhor, bem como a de aqueles que posteriormente acompanharão esse conteúdo. E uma coisa te pedimos, seja sobre nós a tua graça, seja sobre a nossa vida a graça do Senhor, a luz do teu Espírito, para que nós, Senhor, consigamos entender o que nós vamos estudar, aprender a tua palavra e que ela continue moldando o nosso coração e a nossa vida diária segundo Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela forma como também o Senhor tem restaurado, tem recuperado a vida do Esdras e que o Senhor continue fazendo isso na vida do teu filho, permitindo que ele esteja cada vez melhor, restaurado para voltar para casa, para a esposa e para a vida cotidiana. Quanto a nós, então, que o Senhor nos ajude neste momento. Perdoe também os nossos pecados e nos purifique, Senhor, nos lave das nossas transgressões. Assim oramos a Ti, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos nós então. IP Barreirinha, puxa vida, boa noite. Ana Carla, boa noite, minha irmã, tudo bem? Ok, pessoal, vamos nós então. Filipenses 2, 1, 4, tá? Eu vou ler o texto e em seguida a gente vai para trabalhar o assunto. Se há, pois, então eu queria propor para vocês o seguinte. Oi, Marcondes, tudo bem, diácono? Como é que estão as coisas? Eu queria propor aí para vocês, aliás, sugerir para vocês, abram a Bíblia, vão acompanhando, se você quiser anote alguma coisa, ajuda a fixar, né, a nossa compreensão, mas abra a Bíblia, eu estou sempre, essa expressão aí, esse termo, essa ideia aqui, é interessante você acompanhar no texto,
tá bom? Para facilitar mais ainda e se aproveitar mais ainda. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Esse é o texto que nós vamos ler, tá bom? Muito bem, meus queridos, conforme nós falamos na noite de ontem, esta sessão, ou essa sessão da carta, essa ideia de unidade na carta de Paulo aos Filipenses, começou não agora no capítulo 2, verso 1, mas começou no capítulo 1, verso 27, até o verso 30. Portanto, aquele trecho final do capítulo 1 que nós vimos ontem, que a unidade é algo consequente ao Evangelho, né? E você viver uma vida de modo digno do Evangelho é você viver unido, é você viver preparado para lutar com certeza, com convicção, sem medo de qualquer tipo de perseguição ou de qualquer tipo de questionamento ou inquisição pela verdade, e ao mesmo tempo você se portar alegre e confiante em Cristo, mesmo quando sofre, porque o sofrimento ele nos alinha mais a Cristo e alinha Cristo mais a nós, tá bom? Então, começou naquele texto a ênfase de Paulo, ou o ensino de Paulo, o encorajamento de Paulo aos irmãos filipenses no tocante à unidade. Ou, se você também quiser falar de outra forma, pode. Começou o encorajamento, a admoestação no tocante a viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo, porque a unidade explicita este modo de viver de acordo com o Evangelho. Por exemplo, quando você lê Efésios, e Efésios foi uma carta escrita na mesma ocasião, claro que para público diferente, mas na mesma ocasião, e assim, maciça a maneira como Paulo trabalha a ideia de unidade também lá na carta aos Efésios. Então, quando você olha lá no capítulo 4, você vai perceber, Paulo diz o seguinte, ó, rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vossa vocação. E aí Paulo fala lá de preservando o vínculo da paz, né, a unidade, e depois ele coloca os fundamentos, um só corpo, um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Deus e um só Espírito. Então, a unidade é um tema recorrente na carta de Paulo. Viver de acordo com o Evangelho ou viver de modo digno do Evangelho é viver em unidade ou viver a unidade do corpo. A unidade, é essencial para a Igreja de Cristo, para os cidadãos celestiais que estão peregrinando na terra. Lembra que essa é uma ênfase da carta? Os cidadãos celestiais, os cidadãos que têm uma outra pátria. E aqui, neste mundo, nós estamos apenas peregrinando. Nesse texto de hoje, o problema tem um foco específico, que é o perigo da desunião. Paulo aqui não está apontando para algo que necessariamente ou obrigatoriamente já esteja acontecendo entre aqueles irmãos. Ele está, sim, mostrando o perigo que é você abrir mão da unidade, você quebrar o princípio da unidade do corpo, a unidade cristã, especialmente por causa de uma coisa que tem a ver com os pecados do coração humano. O escritor Tiago, lá na sua carta, no capítulo 4, ele ensina que toda guerra, toda divisão, toda desunião tem como fonte o coração humano, com seus pecados de egoísmo e soberba. Então, aqui Paulo está trabalhando aspectos da unidade de Cristo, unidade do corpo, e você tem que lembrar que no texto posterior, no texto que vem em seguida, o cântico cristológico, o cântico cristocêntrico, né, que Paulo diz,
tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo a Deus, não julgou por usurpação, veio, se encarnou, assumiu a forma de servo, morreu e etc. Então, perceba que a ideia da unidade, a unidade da igreja, ou a unidade do povo de Deus, ela está conectada ao exemplo de Cristo, o Filho de Deus que se encarna, morre, mas também é ressurreto e é assunto aos céus para o seu povo, tá bom? Então, lembre-se que esse texto que nós lemos agora, 2 de 1 a 4, ele está orbitando em volta aí do cântico cristocêntrico e apontando, né, mostrando que nós conseguimos viver essa unidade combatendo o pecado do nosso coração quando nós buscamos aplicar na vida prática, aplicar no nosso dia a dia a mesma atitude ou sentimento ou a forma como Cristo fez, de abrir mão de si para o próximo, tá bom? Agora, veja bem, né, no capítulo 1, vamos só lembrar também disso, que é importante. No capítulo 1, Paulo orou e exortou os crentes, né, no tocante à sua vida e também no tocante à unidade. Agora, Paulo deixa claro que essa igreja de Filipos, ela já tinha algumas virtudes e isso alegrava Paulo. Paulo ficava feliz com a igreja de Filipos, porque era uma igreja com qualidades, com virtudes. Só que ele quer que isso seja ainda mais, ou cada vez maior, que ele deseja, o interesse dele é que esses crentes continuem crescendo. Então, por exemplo, uma igreja pode ser a sua igreja, você tem aí a sua congregação, o lugar onde você é membro e serve a Deus juntamente com outros irmãos, certamente é um lugar com muitas virtudes, com muitas qualidades, mas nunca deve pensar em estacionar, deve pensar sempre em continuar crescendo no conhecimento e crescendo na prática desse conhecimento. Entretanto, nesse texto de Paulo aqui, que nós estamos olhando, que nós vamos trabalhar com ele, Paulo está reforçando, como eu já disse, a necessidade da unidade e, ao mesmo tempo, a necessidade de se lutar contra os pecados do coração que podem trazer grandes prejuízos à unidade do corpo de Cristo. William Hendrickson diz o seguinte, né? Quando irmãos atacam ou menosprezam uns aos outros, eles promovem um lamentável espetáculo perante o mundo. O crescimento pessoal é retardado e o testemunho é enfraquecido. Então veja como é perigoso, como é totalmente negativo e nocivo quando uma igreja vive em desunião, com brigas, com contendas, especialmente aquelas que diz lá em Tiago capítulo 4 e aquelas também que dizem aqui no texto de Filipenses 2, quando ele fala de não façam nada por partidarismo. Daqui a pouco nós vamos ver o que significa essa palavra, se bem que a gente já viu um pouquinho dela na outra semana, quando Paulo fala de porfia, lá no versículo 15, é a mesma palavra que está aqui em Filipenses 2, só que é uma palavra com uma tradução diferente. As nossas versões traduziram por partidarismo, ao invés de porfia, mas a ideia é a mesma. A ideia é exatamente uma disputa por lugares, por pompa, por vitrine e por aí vai. E isso só traz prejuízo. Tiago é uma carta, lá no final do Novo Testamento, Tiago é uma carta que foi escrita muito tempo antes da carta de Filipenses. É provável, e aí sempre que falamos em datas, é sempre mais complicado de você bater o martelo, de você definir com muita precisão, mas é provável que a carta de Tiago tenha sido escrita por volta aí de 18 a 22 anos antes da carta de Filipenses. E na carta de Tiago, ele já está lidando com uma liderança que está enfrentando ou está cedendo, dando lugares aos pecados do coração, no sentido de disputa, egoísmo, soberba, arrogância, um querer ser mais que o outro, por parte da liderança especialmente. Tiago, capítulo 4. Agora, em Filipenses 2, nós estamos vendo Paulo abordar aqui, no caso, o mesmo assunto, tá bom? Então, como diz o William Hendrickson sobre a desunião, né, os pecados do coração que comprometem a unidade ou que trazem a desunião,
Quando os irmãos atacam ou menosprezam uns aos outros, eles promovem um lamentável espetáculo perante o mundo. O crescimento espiritual pessoal é retardado e o testemunho é enfraquecido. Bom, então com isso em mente, vamos nós para o texto e procurar algumas atitudes indispensáveis para a manutenção da unidade da igreja. Primeiro versículo, nós vamos ver os alicerces da unidade da igreja. A unidade tem os seus alicerces fundamentais e esses alicerces para a unidade da igreja, de acordo com o versículo 1, nenhum deles é estabelecido pelo homem. Todos eles são estabelecidos por Deus. Toda unidade, portanto, começa em Deus. Ontem nós vimos Efésios 4, verso 4 e 6, quando Paulo diz de um só batismo, uma só fé, uma só esperança, um só corpo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos e um só Espírito. Então, todos os alicerces que Paulo agora vai também colocar aqui no versículo 1 são alicerces estabelecidos, lançados pelo próprio Deus para que a igreja se fixe neles, para que a igreja se estabeleça sobre esses alicerces e então viva essa unidade que é tão importante para a igreja, para o corpo de Cristo. Os alicerces da unidade da igreja provêm de Deus, não provém de nós. Aliás, irmãos, vamos ser bem sinceros, essa coisa de igreja é um negócio tão maluco, né? Se dependesse de nós estarmos com aqueles que estamos todos os domingos, todos os dias da semana, né, nos cultos da semana, chamar de irmão, de irmã, provavelmente se dependesse de nós não teríamos muita vontade, muito ânimo para isso. Talvez seriam pessoas que nós teríamos sérias dificuldades em nos unir a elas e querer ter alguma comunhão com elas. É o Senhor quem faz isso. É o Senhor quem faz isso, é o Senhor quem lança esses alicerces, essas bases para a unidade do corpo de Cristo, tá bom? O versículo 1 começa com duas expressões importantes e eu queria chamar a atenção de vocês para eles. O versículo 1 começa assim, ó, se há, pois. Gente, essas duas expressões, o se, uma condicional aí, e o pois, um conectivo. Bom, então deixe-me explicar por que eu quero chamar a atenção para vocês desses dois versículos. É simples. Porque talvez a nossa primeira impressão, quando nós lemos esse texto, é de acreditar, talvez, que aqui Paulo está colocando uma condicional, uma condição. Então, só para você entender o que eu estou querendo, só para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Quando Paulo diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo. Se você ler isso como uma condicional, então você pode chegar à seguinte conclusão. Se tem essa consolação, se tem essa exortação, bem. Se não tem, então eu não vou viver a unidade. E é exatamente isso que Paulo não quer que nós compreendamos, como se fosse uma condição. A grande questão é que na língua grega, a qual foi utilizada para escrever o Novo Testamento, a partícula aí, a primeira partícula para o se, depois eu vou falar da outra partícula, o pois. Então, a primeira partícula é um ei, que seria no nosso português as duas vogais juntas, o e e o i. Lá no caso era o epsilon e o iota, tá bom? Ei. Quando essa partícula é usada, ela nunca é usada para indicar uma condição. Ela é sempre usada para indicar um fato, uma realidade, um acontecimento verdadeiro e fatual. Uma possível tradução ficaria assim, ó, uma vez que, ou já que. Faz toda a diferença. Então, vamos ler dessa forma? Já que existe exortação em Cristo, já que existe consolação de amor, já que existe comunhão do Espírito, já que existe entranhados afetos e misericórdias, completem a minha alegria. É esse o sentido que Paulo quer que nós entendamos. Afirmação verdadeira de uma realidade já existente. São elementos específicos que já estão todos eles disponíveis
lançados pelo próprio Deus no coração do crente, para que ele então viva em unidade com aqueles, repito, que talvez por si só a gente nem queria saber de ter união com esse povo. Já percebeu aonde o texto vai nos levar? Ok? A segunda partícula, que é o pois, é um conectivo de conclusão. Essa partícula indica mudança de pensamento. Então, veja só o que está acontecendo aqui. Paulo está dizendo assim, ó, de fato e de verdade, os alicerces para a unidade já existem. Já foram promovidos por Deus no seu coração, no coração do crente. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê disso, de promovidos por Deus no coração do crente, produzidos por Deus no coração do crente. Mas a segunda partícula indica uma mudança de pensamento. É uma conclusão ou pode ser uma adversativa. No caso aqui, ela está indicando essa mudança. Assim, o que está acontecendo? Paulo deixa de considerar os perigos de um mundo hostil, versos 27 a 30. Lembra quando ele diz lá, olha, que tem já os adversários, mas que vocês fiquem firmes, falando do evangelho, não temam, porque quem persegue está numa situação pior de quem é perseguido, importa sofrer por Cristo, é graça sofrer por Cristo. Então aqui Paulo está dizendo, ó, agora ele não está mais preocupado com um mundo perseguidor da igreja, com adversários perseguidores de crentes. Mas aqui agora o assunto é o seguinte, ó, se concentre em pecados internos que podem colocar em risco a unidade da igreja. Uma coisa é a igreja que tem que enfrentar fora o mundo, o próprio diabo, né? Isso é uma coisa que a igreja tem que enfrentar fora dela. Outra coisa é a igreja também estar atenta e o corpo de Cristo estar atento para pecados que ela precisa enfrentar e precisa lidar com eles, que são internos. E não apenas internos no meio dos crentes, mas interno em cada crente. Então, o que está acontecendo aqui no texto? Os alicerces que devem unir o povo de Deus já foram lançados. Então agora, não se preocupem só com os adversários externos, se preocupem também com os pecados internos de cada coração, para que a unidade da igreja não seja comprometida de forma nenhuma. Tá bom? Tudo isso a gente pode compreender dessas pequenas palavrinhas iniciais. Se há, pois. Agora, como eu estou dizendo para vocês que o versículo 1 apresenta os alicerces desta unidade, então deixa eu explicar para vocês aqui aquilo que eu disse um pouquinho de uns minutos atrás, quando eu disse que os alicerces são estabelecidos por Deus e é Deus quem produz isso. Bom, se você observar no versículo 1, você pode ver aí que tem 4 frases distintas umas das outras, mas formando um todo. E essas 4 frases são exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, entranhados afetos de misericórdia. Por que eu fiz questão de separar dessa forma? É muito simples. Porque 2 alicerces desses 4, eu diria para você que o primeiro, exortação em Cristo, e o terceiro, comunhão do Espírito, esses 2 alicerces são estabelecidos, são lançados pelo próprio Deus. Onde? No coração. No coração do crente. Quando esse crente ele é unido ao Senhor, quando ele é salvo, quando ele é nascido de novo. São alicerces, ou podemos dizer, elementos objetivos, ou seja, são fatos, são realidades, são novas realidades impressas no coração e na alma do crente. Enquanto os outros 2, e aí o alicerce 2 e o alicerce 4, que são consolação de amor e entranhados afetos e misericórdias, esses são também trabalhados no coração do crente, mas eles já são o quê? Colocados para fora
a partir da nova realidade do coração. Então, esses são subjetivos. Esses vêm de dentro do coração, porque os outros dois, o primeiro e o terceiro, vieram de fora e Deus estabeleceu isso em nosso coração, para que agora nós possamos desenvolver o quê? A consolação do amor e os entranhados afetos e misericórdias. Os alicerces são produzidos por Deus e eles alteram, eles mexem com a nossa natureza, e aí então novos sentimentos e novas atitudes podem ser então agora manifestas. Vamos a elas. Primeiro, exortação em Cristo. O termo grego para exortação, aí no início aí do versículo 1, o termo grego para exortação é o termo grego paraklesis, que tem a ideia lá de Paráclito, tá bom? É um termo que na época de Paulo, esse termo era usado para encorajamento, especialmente para motivar uma equipe ou um exército a cumprir a sua missão, a sua tarefa. Então imagine aí, eu me lembro, né, de um jogo da Copa do Mundo, em que em 1998, e foi Brasil e Holanda, e foi para disputa de pênaltis, e eu me lembro muito daquela imagem que ficou gravada aí na minha memória. O técnico era o Zagallo, e todos os jogadores depois do jogo e da prorrogação, todos exaustos, todos cansados, ele foi de um por um e foi gritando, chacoalhando, balançando cada jogador, motivando os seus jogadores a concluírem o objetivo, que era cobrar o pênalti e fazer o Brasil passar de fase. Um exército que está para enfrentar uma guerra, então o seu comandante, o seu capitão vai lá e é agora, vamos em frente, vamos juntos, vai dar certo. O que está acontecendo aqui? Por que Paulo usa essa expressão, exortação em Cristo? Porque os crentes que estão em Cristo indica por si só que a esfera espiritual onde eles estão unidos ao cabeça já é motivo suficiente para trabalharem juntos e em harmonia. Em outras palavras, se há esta exortação de Cristo em mim, como também se há em todos vocês, gente, só nos resta viver a unidade. Só nos resta andarmos unidos, andarmos juntos e trabalharmos juntos por Cristo, para Cristo. William Barclay, comentando alguma coisa sobre essa expressão, exortação de Cristo, ele diz o seguinte: o fato de todos estarmos em Cristo deve nos manter em unidade fraternal. Ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e, ao mesmo tempo, estar unido a Cristo. É incoerente. Como é que eu posso dizer que estou unido a Cristo, mas eu estou desunido com o meu irmão? Se a pessoa tiver a Cristo, continua ele, se a pessoa tiver a Cristo como companheiro de caminhada, inevitavelmente é companheiro de todo caminhante. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo odiando aos seus semelhantes. Então, se somos unidos a Cristo, todos nós estamos unidos a Cristo, uma vez que estamos unidos, já que estamos unidos a Cristo, então vamos viver juntos, vamos preservar essa unidade. O segundo alicerce, e aí eu estou me referindo ao terceiro, é comunhão do Espírito. O termo comunhão que Paulo usa aí é o termo grego koinonia, que também pode ser traduzido por relacionamento produzido pelo Espírito. Refere-se à participação da vida eterna, que é comum a todo crente professo em Cristo Jesus. Então olha que interessante. Todo crente que professa Cristo tem o Espírito e tem a comunhão, esse relacionamento produzido pelo Espírito em seu coração, relacionamento esse com Cristo, como também relacionamento com o próximo, com a igreja, com o corpo de Cristo. Essa koinonia, essa comunhão, é a concessão e ao mesmo tempo a certeza da salvação, garantidas, asseguradas, pela habitação do Espírito Santo na vida do crente. Para os crentes, portanto,
que são habitados e vinculados uns aos outros, né, pelo mesmo Espírito, não deveria coexistir. Esse vínculo do Espírito e, ao mesmo tempo, sentimento de desavença ou partidarismo. Pois o mesmo Espírito que nos une a Cristo também nos une uns aos outros. Comunhão. É só você lembrar como está lá o texto de Atos, capítulo 2, quando diz lá que todos tinham tudo em comum. Todos se relacionavam com as mesmas coisas por causa do mesmo Espírito que tinha unido a mesma igreja, as mesmas pessoas. Tá? O reverendo Hernandes Dias Lopes traz uma palavra interessante sobre comunhão do Espírito. O Espírito Santo é o princípio unificador na igreja local. Princípio unificador na igreja local. Somente ele pode dar ordem ao caos e preservar a harmonia no corpo de Cristo. A não ser que o Espírito reine, haverá confusão na igreja. Gente, é bíblico. É bíblico. É bíblico e pode acreditar nisso. Por ser bíblico, acredite nisso. Quando tem confusão na igreja, quando tem briga, quando tem discórdia, quando tem desunião, é simples. Quem está reinando? É bíblico, tá bom? Quando uma igreja briga, quando uma sociedade interna, um ministério, um departamento briga, fica ali com confusão, e às vezes as brigas são sempre pelas mesmas coisas, por conta de vaidade, por conta do egoísmo, por conta de posições, de funções, de cargos. Por quê? Quem é que está, de fato, uma vez que o Espírito nos une e apazigua a desordem do nosso coração pecaminoso, e se ele reina, então há vínculo, mas se ele não reina, só tem confusão na igreja, então é muito simples. Quando uma igreja tem confusão, briga, discussão, desunião, quem é que está reinando? Né? Vamos lá. Agora nós vamos para os outros dois alicerces. Consolação de amor, entranhados afetos e misericórdia. Tá? Bom, sobre a consolação de amor, olha aí o que é que nós podemos aprender dessa terminologia, dessa expressão que Paulo usa. É o amor de Cristo pela igreja, que é suficientemente encorajador. Eu me conforto e reconforto por saber que Cristo ama a igreja. Além disso, o amor de Cristo pela igreja deve ser para nós, para mim e para vocês, impulso diário para que nós possamos viver unidos, suportando e perdoando uns aos outros. Sabe como é que funciona isso? Quando você estiver com raiva de alguém, quando você estiver chateado, magoado com alguém, primeiro, você pode pare para pensar que talvez o problema seja você. Em primeiro lugar, o problema pode ser você. Em segundo lugar, pense que essa pessoa foi alguém por quem Cristo deu a sua vida, alguém por quem Cristo morreu, porque essa pessoa é um amado de Cristo. Então, se o Senhor do Universo ama essa pessoa, quem somos, eu e você, para não amar essa pessoa? Ok? O amor de Cristo funcionadora para que nós possamos viver unidos, suportando e perdoando uns aos outros. O termo consolação no grego aí vem de uma palavrinha que significa, sabe o quê? Tivemos um probleminha aqui, gente, com a internet. Me desculpem, viu? Mas deixe-me voltar. Deixe-me retomar aqui do ponto onde eu estava, né? Consolação de amor. Como esse termo consolação de amor está conectado, em primeiro lugar, à exortação em Cristo, então essa ideia é que a palavra consolação aí significa vir ao lado para ajudar, aconselhar, exortar. Então, a ideia dessa palavra é que Cristo está sempre perto, ao lado do crente, falando palavras de incentivo ou aconselhando com ternura
para que o amor seja praticado na igreja. Então, pega essa expressão aí, ó, consolação de amor, e liga lá com exortação de Cristo. Se você está unido a Cristo, se você tem esse encorajamento da parte de Cristo, então é suficiente agora também essa consolação de amor, onde o próprio Cristo se coloca ao seu lado e diz, ó, ame, mantenha a unidade do corpo. O Barclay, eu vou novamente mencioná-lo aqui, porque eu achei muito interessante o que ele diz. Ele diz assim, não significa só amar aos que amam. E isso numa igreja, irmãos, é super importante. Como também na própria vida familiar, né? Eu me refiro à família mais abrangente. Não significa só amar aos que amam, aos que nos agradam ou aos que são dignos de ser amados. Significa boa vontade invencível para aqueles que nos odeiam. É um desafio, portanto, amar. Entranhados afetos de misericórdia, a quarta e última base, ou o quarto e último alicerce aí da unidade. São qualidades nascentes em Deus e que se expressam nas atitudes interpessoais dos cristãos no dia a dia. Quando Paulo fala de entranhados afetos e misericórdias, Deus quem produz, mas elas também saem, são externalizadas a partir do crente, a partir do cristão. E aí, nesse caso, a palavra grega que Paulo usa aí para afetos é uma palavra grega interessante, é a palavra splankna, que o seu significado básico é entranhas humanas, tripas, vísceras. É por isso que o grego ele achava que essa região aqui era o sentido da vida emocional, a sede de toda a vida emocional e sentimental. Basta você, alguém que já teve aí alguma crise de ansiedade ou alguma coisa meio que oscilou as emoções, sabe o piriri que dá nessa região aqui abdominal, né? Por isso que os gregos acreditavam que essa era a região da vida emocional, da vida sentimental. É o amor de Cristo através dessas pessoas, através dos crentes, para outros crentes. E o termo grego para misericórdias é oikitirmoi, está no plural, é plural mesmo aí no caso, misericórdias, e descreve a emoção humana da piedade, terna ou da simpatia. Desse modo, o que está acontecendo? O que Paulo quer falar com esse entranhados afetos e misericórdias? O amor na igreja não é mero sentimento ou emoção estática, nem algo que fique limitado ao campo interno. Eu sei, eu amo, mas eu não demonstro, eu não manifesto, eu não explicito, eu não faço nada. Pelo contrário, o amor bíblico é altamente prático, é altamente servo, é altamente autossacrificial e ele não é apenas de palavras, como lembra o apóstolo João em 1 João capítulo 3, verso 18. Filhinhos, amai-vos de verdade, amai-vos não só de palavras. Tá? Ele leva a agir, ele leva a ação, tá bom? Bom, versículo 2, os crentes que se dedicam na manutenção da unidade. E aí, olha só o que é que Paulo fala. Versículo 2, Paulo diz, completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Entenda agora o argumento. Uma vez, então, que a maneira de Paulo, como Paulo constrói o argumento no primeiro versículo, e o objetivo não é gerar dúvidas, mas apontar para fato, para a realidade, ou seja, a presença verdadeira de determinados elementos que tornam possível a amabilidade e a unidade entre os irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, gente, o que vocês precisam para amar já está no versículo 1 e vocês já têm. Exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito e entranhados afetos de misericórdia. Vocês já têm. Agora vão e coloquem em prática. E é aí que mora, aí é onde acontecem os conflitos, os desencontros e as dificuldades que, como igreja, nós, eu e você, precisamos o dia a dia, o dia inteiro, a vida cristã toda, a peregrinação inteira, lidar
em nome de algo maior, a unidade do corpo. Quando nós colocamos os nossos interesses pessoais, os nossos interesses egoístas acima, nós estamos dizendo, ó, mais importante é a minha vontade do que a unidade da igreja. E é exatamente o que Paulo não quer que façamos. É exatamente a orientação que ele traz. Que a unidade da igreja seja colocada lá em cima e todos os nossos interesses lá embaixo. Bom, às vezes eu vejo a facilidade que nós temos de rotular as pessoas. Fulano é complicado. Fulana é difícil. Pastor é complicado. Presbítero é difícil. Aquele diácono é um poço de complicação. Aquela irmã ali é um poço de dificuldade para se relacionar. Nós temos esta facilidade em rotular as pessoas e achar que todo mundo é difícil, como que se nós fôssemos os mais fáceis da face da terra. E não somos. Então eu disse alguns minutos atrás e volto a repetir. Quando começa problemas de desunião, de dificuldade com a unidade da igreja, primeiro, olhe para o seu coração antes de sair rotulando os outros. E segundo, lembre-se que quem está reinando quando existe desunião e dificuldades na unidade é o egoísmo. Isso é no casamento, isso é na família, isso é na igreja. Casal que vive brigando, que nunca se entendem, e aí inventaram a chamada incompatibilidade de gênero. É claro que são incompatíveis, são diferentes, meu. O que você esperava? Duas pessoas diferentes que concordam em tudo assim, belamente, prontamente? Claro que não. Então, é batata. Essa é uma expressão meio velha, né? Batata. Mas quando há essas dificuldades, dentro do casamento, dentro da família, dentro da igreja, pode ter certeza, é o coração egoísta bradando alto, gritando mais alto que o próprio Cristo e a própria instituição. É o egoísmo de um maior que o casamento, é o egoísmo de um maior que a vida familiar e é o egoísmo de um ou outro maior que a unidade da igreja. É sempre assim. Então, Paulo no versículo 1 diz, os alicerces já foram lançados, as bases já foram lançadas, agora vão e façam, agora vão e ajam. Então, o segundo versículo começa com uma súplica pessoal de Paulo, uma súplica bem incendiada, né? No intuito de motivá-los a crescerem na prática do amor cristão. Assim, ele ficaria ainda mais alegre, ele já era um cara satisfeito com a igreja de Filipos, mas ele ficaria ainda mais alegre, mesmo preso em sua casa de aluguel, se visse isso naqueles irmãos, o cuidado, a atenção, o zelo pela unidade da igreja e a luta contínua contra pecados do coração que promovem a desunião e a separação dos irmãos. Eu digo pessoal e particularmente como pastor, testifico, sabe? Não há nada mais animador e que alegre o meu coração quando a igreja de fato vivencia esse amor, essa unidade e continua lutando pela unidade da igreja. Quando eu vejo crentes brigando com dificuldade, com conflitos, isso me entristece demais porque nós estamos perdendo de vista o que é o maior e o mais importante, a unidade do corpo. Tá? No versículo 2, Paulo diz como é que nós podemos lutar ou agir para manter a unidade. Ele diz assim, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essas expressões que Paulo usa, nenhuma delas é opcional ou meramente sugestiva. Olha, façam isso. Se vocês acharem que dá certo, isso ou aquilo. Pelo contrário. São todas elas ordens expressas, são mandamentos, são imperativos, tudo objetivando a unidade da igreja. Então, quando Paulo diz, pensais, versículo 2, penseis, melhor, a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Todas essas expressões estão no imperativo. Então, Paulo ordena. E o imperativo tem uma questão muito legal. Porque o imperativo bíblico é diferente da ideia somente de ordem. Ele é um imperativo, é uma ordem que pode ser dada
fruto de uma autoridade. Então Paulo tem a autoridade do Espírito para dar essa ordem. Mas ela também indica um estilo de vida. Então quando Paulo coloca aqui, né, para ter o mesmo pensamento, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento, Paulo está dizendo, ó, que seja característico na vida da igreja, característico para a unidade da igreja, todas essas coisas. É o tempo todo, é um ato contínuo, tá? No tocante ao pensar, nem todos temos as mesmas ideias, reflexões e gostos. Tem gente que gosta de peixe, tem gente que gosta de carne, tem gente que não gosta de carne, tem gente que gosta de verdura, tem gente que não gosta. Enfim, nós somos uma coisa assim muito diferente uns dos outros. Temos gostos, preferências, predileções que são diferentes mesmo. E não há nenhum problema nisso. Eu me lembro que em 2009, eu acho que foi 2009, eu estava dando aula no seminário e uma irmã, uma aluna, ela falou que, e eu estava explicando exatamente isso, que o fato de nós termos ideias diferentes, gostos diferentes, preferências diferentes, predileções diferentes, que isso necessariamente não era fruto do pecado, mas que era fruto da nossa pessoalidade e da nossa diferença de um para o outro, de gostos e tudo mais, né? E ela falou, pastor, mas eu acreditava até hoje que era coisa do pecado. Não, não é. Não acreditem vocês que antes da queda, Adão ia chegar e diria assim para Eva, antes da queda, Eva, eu gosto de galeto, e Eva, eu também. Eva, eu gosto de manga, e Eva, eu também. Não! Há diferenças que necessariamente não são pecados. Há distinções que não são pecados, fazem parte da nossa diferença de ser mesmo. Só que aqui, no caso, quando Paulo fala de pensar, ele está falando de um pensamento que é unânime em termos de verdade e de doutrina. Em relação ao amor, quando Paulo coloca aqui, então agora ele está dizendo o seguinte, é a demonstração, sem preferências ou seletividade. Antes, pelo contrário, é o amor que se sacrificia em benefício a todos, para todos e por todos. Então, não é meramente a ideia de ter o mesmo amor, não é a questão de você amar só aquela pessoa ou aquela outra pessoa, mas é sim você amar a todos, independentemente de quem quer que seja, e você não fazer uso de preferencialismo ou seletividade. Bom, quando Paulo fala de unidos de alma, então agora Paulo está indicando unidos de espírito, harmonia no que tange aos desejos, às paixões e às ambições. E referente ao sentimento, que seria aí uma espécie de um fechamento de tudo que ele falou antes, pensar, amar e unidos de alma, essa ideia aí de ter o mesmo sentimento seria a ideia de que a igreja deve ter sempre o mesmo objetivo. E o mesmo objetivo para a igreja é Cristo. Sempre é, sempre foi, sempre será. Quando o objetivo é diferente, uma coisa são os nossos objetivos pessoais, nem todos são médicos, nem todos são dentistas, nem todos são policiais. Nem todos querem estudar para serem médicos, nem todos querem estudar para serem dentistas. Isso é uma coisa. Mas, quando os nossos objetivos são distintos em relação ao Senhor Jesus, ao próprio Salvador, ao Redentor, a igreja ela vai cair e vai cair num perigoso ciclo ou num perigoso calabouço de desunião. Tá? E eu digo isso assim de várias formas. Por exemplo, uma vez eu li um livro, eu não vou lembrar quando foi, mas uma vez eu li um livro que o autor dizia assim, se você perguntar para 50 pessoas diferentes da sua igreja como elas queriam que a igreja fosse, sabe o que nós teríamos? 50 igrejas diferentes. Se você perguntar para 10 pessoas da sua igreja como essas 10 pessoas gostariam que fosse a liturgia da igreja, nós iríamos ter 10 liturgias diferentes. Se você perguntasse como gostariam que fosse a mensagem do domingo a 10 pessoas, nós teríamos 10 mensagens diferentes. Ok?
Então aí nesse ponto, vale colocar isso, vale a pena ter uma igreja que entende que a Escritura é suprema e que tudo deve nascer dela, ser ensinado e aquecido a partir das Escrituras, e o que não está na Escritura não deve ter lugar. Tá ok? Isso ajuda muito no nosso dia a dia como igreja e como corpo de Cristo. Um reformador chamado Henry Eyre, ele diz o seguinte: as graças, versículo 2, as graças que Paulo deseja que eles sigam no segundo versículo são apresentadas primeiro em geral, depois em especial. Em geral, ele os exorta a que pensem a mesma coisa, ou, como foi traduzido em outro lugar, que tenham o mesmo sentimento, tendo suas afeições, gestos e desejos colocados nas mesmas coisas. As virtudes especiais, incluídas nesse princípio geral, ao qual ele os exorta, são, primeiro, que tenham o mesmo amor, isto é, que amem as mesmas coisas no Senhor. 2, que estejam de acordo, isto é, que concordem em suas vontades e desejos no Senhor. 3, que tenham uma só opinião, isto é, concordem na doutrina e na verdade de Cristo Jesus. Estas são as coisas, continua o reformador, estas são as coisas que Paulo, deseja que estejam neles, para que suas conversas sejam como o Evangelho de Cristo. Em geral, que tenham o mesmo sentimento no Senhor, e em especial, que amem as mesmas coisas no Senhor, concordem em suas vontades e desejos no Senhor, e concordem na doutrina e na verdade de Jesus Cristo. Tá bom? Muito legal aqui essa palavra desse puritano inglês aqui, o Henry Eyre. Muito legal mesmo, tá? Irmãos, olha, nós tivemos uma dificuldade aqui com a transmissão hoje, né? Questão da internet. Eu não sei se tem mesmo a ver com a chuva, é provável que tenha, mas é o seguinte, eu queria trabalhar o capítulo 2, verso 1 a 4, mas o horário não vai nos permitir. Então eu não vou nem entrar nesses dois últimos versos, porque aqui nós vamos ter bastante coisa para falar. Versículos 3 e 4, quando Paulo fala de não fazer por partidarismo, mas por humildade, não buscar o que é próprio, mas buscar o do outro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui para a nossa transmissão de sexta-feira. Amanhã eu não vou poder fazer a transmissão com vocês, porque eu vou ter um compromisso com a SAF, o grupo, a Sociedade Interna da Igreja Presbiteriana dos Bancários. Eu vou participar de uma reunião com elas amanhã à noite, então eu não vou poder fazer a transmissão amanhã. Mas vai ficar para sexta-feira, e aí eu vou falar dos versículos 3 e 4 na sexta-feira, que são exatamente os pecados que ameaçam a unidade da igreja. Tá bom assim? Que Deus abençoe. Espero que vocês tenham aí compreendido que as bases para a unidade já foram produzidas, lançadas por Deus, agora faz a nossa parte, faça a sua parte agora. Buscar se entender, buscar viver junto, unido um com o outro, priorizando sempre a unidade e a beleza do corpo de Cristo. Sexta-feira, versículos 3 e 4, e hoje, de fato, eu tenho que concordar com a Cris, a internet hoje foi instrumento de Deus para provar a nossa fé e a nossa paciência, para desenvolver em nós o fruto da longanimidade.